Capítulo 63 Choque de força. Noah, Lance e Ronald se olharam com olhares amargos. Eles foram os que menos haviam contribuído na luta contra os orcs, deixando Fernando e os outros carregarem tanto fardo. Cada um dos três estava nesse momento fazendo uma promessa a si mesmo, apesar de diferentes a seus próprios modos, mas todas se resumiam a uma coisa: força. Eles prometeram a si mesmos que não seriam fardos para Fernando e os outros. Enquanto alguns divagavam sobre questões complicadas, Fernando neste momento só tinha uma coisa em mente: dor absoluta. Seus músculos e cada fibra de seu corpo estavam se contorcendo e se esticando. Apesar da dor brutal, ao mesmo tempo ele sentia uma leve sensação de euforia. Tanto o poder fluindo por seu corpo lhe dava uma sensação bizarra de invencibilidade e uma espécie de prazer. Ele sentiu algo parecido na primeira vez que usou os passos tirânicos. Ao se recordar daquele dia, ele rapidamente voltou a si. Essa sensação falsa poderia levá-lo à ruína. Daquela vez ele quase arruinou suas pernas por se deixar levar. Dessa vez ele tinha que manter um controle preciso sobre seu corpo, ignorando tanto a dor quanto a euforia. Ele precisava pensar calmamente e agir com base em raciocínio. Ao fechar os olhos e respirar fundo, Fernando rapidamente se acalmou. Quando ele abriu os olhos novamente, toda aquela explosão de energia que percorria seu corpo violentamente se acalmou. Apesar dos músculos saltados por todo seu corpo, uma expressão calma tomou conta de seu rosto. Raul, que estava vendo isso, ficou intrigado. Que estranho, ele parecia que iria desmaiar ou explodir até um momento atrás. Agora ele parece bem contido. Mesmo eu levei anos para conseguir usar os passos tirânicos de forma tão composta. Vendo como suas pernas não estão se dilacerando como antes, parece que seu controle melhorou muito. Raul pensou consigo mesmo sem acreditar no que estava vendo. Bum! Sem dar tempo para Raul pensar mais a respeito, Fernando avançou com uma explosão de seus passos tirânicos, aparecendo bem em frente a Raul, cortando com sua Kyurazer em direção a seu torso. Como um tenente de uma guarnição, Fernando sabia que Raul era muito poderoso, então ele não se conteve. Vendo Fernando aparecendo bem na sua frente, pegou Raul de surpresa. Porra! Quando ele ficou tão rápido? Ao ver a espada se aproximando rapidamente, Raul percebeu que subestimou Fernando. Sem pensar duas vezes, ele ativou uma habilidade de incremento de corpo, bem como magia de bufos. Essa era a única forma de reagir a tempo a esse ataque. Uma espada negra como breu apareceu na palma de Raul. Ele a moveu rapidamente enquanto fazia uma postura defensiva. Boom! Um choque poderoso foi gerado quando as lâminas de Raul e Fernando entraram em contato. Ambos foram jogados a mais de 5 metros de distância um do outro. Raul estava com os pés afundados em 10 centímetros de terra, um rastro permeando o chão do ponto onde ele foi atingido até o local que ele parou. Mesmo assim, sua postura ainda era a mesma de antes. Enquanto Fernando estava uma confusão sangrenta, o choque poderoso era demais para ele. Vários de seus músculos se rasgaram nesse confronto. Sangue podia ser visto derramando-se de suas juntas, olhos e nariz. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele moveu o pulso e lançou rapidamente 2 flechas de fogo em direção a Raul, cada uma visando um ângulo diferente dele. Ao mesmo tempo, ele ativou novamente os passos tirânicos e avançou. Sua velocidade era tão rápida que ele chegou quase ao mesmo tempo que as flechas que acabou de lançar. Seu objetivo era fazer um ataque visando 3 pontos diferentes. Raul observou isso e sorriu. Ingênuo. Dessa vez Raul não ficou apenas parado para receber o ataque. Ele cortou com sua espada negra em direção a Fernando e as 2 flechas de fogo que vinham em sua direção. Elas visavam seu ombro esquerdo e lado direito de sua cintura, tornando impossível desviar, enquanto o próprio Fernando vinha logo atrás visando seu torso novamente. Bang bang boom! O corte diagonal de Raul atingiu perfeitamente os 3 ataques ao mesmo tempo, explodindo as 2 flechas de fogo para longe e repelindo Fernando para trás. A precisão no tempo de Fernando acabou se voltando contra ele nesse momento. Ele percebeu que se tivesse usado um intervalo de tempo entre os ataques ele não teria sido repelido. Raul dessa vez não deu tempo para Fernando se preparar. Ele usou seus próprios passos tirânicos e apareceu bem em frente a Fernando. Depois de treinar tantos passos tirânicos, a visão de Fernando já estava levemente acostumada a altas velocidades repentinas. Seus reflexos também estavam condicionados a movimentos explosivos. Anteriormente ele não conseguia dominar isso perfeitamente devido aos seus atributos estarem muito baixos e seu corpo não suportar tanta tensão. Ele sempre acabava em farrapos ao usar isso e precisava que sua professora o curasse, mas de alguma forma ele conseguiu se treinar a esse ponto. Então, quando ele percebeu algo se aproximando, ele rapidamente girou o corpo, fixou a base de seus pés e girou a cintura pronto para receber o ataque vindo com todas as suas forças. Tchim! Bum!
A lâmina vermelha de Fernando estava com sua ponta cruzada com a de Raul. Depois de perder tantas vezes no confronto direto, Fernando desistiu dessa tática e resolveu usar todas suas forças para dispersar e desviar o ataque de Raul, deixando o mesmo estupefato ao conseguir pela primeira vez se defender sem sofrer danos. Nem fodendo! Raul disse estupefato. Fernando sorriu levemente. Ele planejou atacar novamente, mas de repente sua visão ficou turva e seus joelhos fracos. Ele finalmente atingiu seu limite. Logo agora que estava ficando interessante. Fernando pensou consigo mesmo, mas ele não tinha o que fazer. Seu corpo caiu no chão como se fosse uma Maria mole. Ele caiu com os joelhos flexionados para frente e o torso para trás, parecendo uma boneca de pano. Carol, Noah, Emily e os outros estavam sem palavras. Eles mal conseguiram entender essa luta. Eles viram Fernando sumir de repente e aparecer bem em frente a Raul. Depois eles viram ambos sendo jogados para trás com uma força bizarra e o restante eles mal conseguiram acompanhar. Eles só voltaram a si mesmos ao verem Fernando sendo jogado para trás, defendendo um ataque e depois caindo no chão sem forças. Fernando! Carol correu em sua direção. Os outros também seguiram preocupados. Carol chegou até ele e ficou horrorizada. Todo o corpo de Fernando estava manchado de sangue, vários de seus músculos estavam rompidos e era possível vê-los a olho nu sob a pele. Ela não sabia nem o que fazer nem como ajudá-lo. Os outros não estavam muito melhor. Enquanto os companheiros de Fernando estavam desesperados com a situação, Raul havia chegado ao lado de Vitor, Gali e Ismar. Todos estavam em um silêncio bizarro. Que diabos foi isso? Ismar disse sem palavras. Exatamente o que você viu. Raul respondeu sem olhar para Ismar. Isso é uma piada, Raul. Ou eu vi você usando sua habilidade de corpo inteiro para enfrentar um recruta. E ainda assim nem conseguiu derrotá-lo imediatamente. Vitor disse como se o que viu fosse uma alucinação. Obviamente eu não fui com força total nem ataques letais, mas sim, eu ativei meu corpo tirânico. Raul disse sem acreditar no que ele próprio estava dizendo. Galia nesse momento nem sabia o que dizer. Ela própria conhecia a força de Raul, já que eles lutaram juntos muitas vezes. Ver que Fernando conseguiu obrigar alguém arrogante como Raul a usar uma técnica avançada, era algo que ela não conseguia acreditar. Isso não deveria ser possível. Mesmo que ele tenha o Anel Domus, ele não deveria ter tantos atributos para conseguir competir com você em poder bruto. Que diabos foi isso? Vitor disse tentando entender o que ocorreu. Nesse momento Galia sorriu. É de conhecimento comum para nós que o Anel Domus pode liberar um máximo de 3 pontos em um único atributo, mas isso vale apenas para pessoas normais. Fernando é um gênio no controle de mana e treina no sistema de habilidades. Eu não me surpreenderia que ele pudesse ultrapassar esse limite, afinal ele é um monstrinho. Galia disse sorrindo. Eu não sei quantos incrementos ele conseguiu, mas definitivamente não é algo que um noviço de 2 estrelas deveria ser capaz. Meus braços e pernas estão tremendo até agora. Raul disse olhando para suas mãos que não paravam de tremer do choque. Esse garoto, ele não é normal, mesmo que seja temporário e ele pague um certo preço por isso, ele consegue atingir um nível impensável para um recruta. Sinceramente acho que a força dele nesse estado já é equivalente à de um subtenente. Vitor disse com espanto. Sim, mas lhe falta experiência. Se ele não cometesse tantos erros provavelmente ele teria conseguido estender mais essa luta. Raul disse empolgado. Esse recruta, ele é mesmo humano? Ismar disse suando frio. Dos 3 tenentes ele era o mais fraco em combate a curta distância, sua força estava em combates de longo alcance. Se alguém com a força de um subtenente chegasse próximo a ele durante uma batalha, ele já poderia se considerar um cadáver ambulante. Mesmo que ele não gostasse do rapaz devido às suas interações com sua musa, ele tinha que admitir que ele era tão monstruoso que fazia até ele mesmo se sentir ameaçado, pelo menos numa luta próxima. Chega de discussões, vou cuidar do Fernando, ele deve estar sentindo muita dor. Galia disse indo até Fernando. Vendo Galia se afastando, Vitor olhou para Raul seriamente. Treine o rapaz corretamente, ele pode ser um trunfo maior do que eu imaginei. Vitor Yudin disse indo embora. Ismar olhou para Galia que estava de joelhos no chão, tratando o recruta monstruoso. Apesar de não gostar disso ele não falou nada e seguiu Vitor. Fernando estava se sentindo pesado e tonto, todo o seu corpo doía. Ele abriu os olhos e um par de rostos deslumbrantes estava logo acima dele, fazendo seu coração quase saltar pela garganta. Você acordou. Galia disse enquanto uma leve luz azul que envolvia suas mãos sumiu. Fernando? Você está bem? O que foi aquilo? Foi muito estranho. Foi isso que você usou contra os orcs?
Por isso você ficou tão machucado antes? Carol bombardeou Fernando de perguntas, deixando-o atordoado. Não vê que ele acabou de recuperar a consciência? Pare de incomodá-lo com idiotices e dê espaço. Galia disse bufando. Carol ficou irritada e queria responder algo, mas considerando quem era essa mulher e o fato dela curar Fernando, fez com que ela engolisse seu orgulho e não respondesse. Fernando mal acordou e já viu algo que não queria ver, duas pessoas importantes para ele se dando mal. Ele se levantou e olhou em volta. Ele estava em um sofá dentro da casa. Essa visão parecia estranhamente familiar, apesar de levemente diferente. Eu apaguei, não foi? Fernando perguntou coçando a cabeça que doía imensamente. Sim. Galia respondeu sem rodeios. E então, professora, eu fui bem? Fernando perguntou em dúvida. Nesse momento Galia deu um sorriso largo. Bem eufemismo, não se preocupe, com o que o capitão viu ele vai tratar você como a joia mais rara do mundo. Galia disse rindo. Fernando não entendeu muito o que sua professora quis dizer, mas acenou com a cabeça. Então ele olhou em volta e viu Carol, ele também viu Tom, Emily e Kelly sentados em outro sofá. Onde estão os outros? Fernando disse, percebendo que não via Noah, Ronald e Lance. Eu os mandei para alguns dos melhores professores que temos na 13ª, enquanto você dormia eu fiz alguns testes com eles, infelizmente eles ainda são muito fracos, o rapaz que perdeu o braço tem alguma força devido à prótese mágica, mas tirando isso eles não são nada além de recrutas comuns, incluindo essa daqui, mas ela se recusou a ir para o treinamento até que você acordasse. Galia disse com indiferença apontando para Carol. Quanto a esses três, eu mudei de ideia e vou treiná-los pessoalmente. Galia disse apontando para Emily, Tom e Kelly. Carol olhou para o chão apertando o punho com força. Galia não poupou palavras quando testou eles, ela disse que eles eram apenas um fardo. Essas palavras atingiram seu coração em cheio, mas ela não conseguia retrucá-la. Ela não era muito boa em magia como Emily e os outros, nem tão forte quanto os garotos. Depois de analisar seu grupo ela percebeu que provavelmente era mais fraca. Isso a deixou muito deprimida. Fernando percebeu que Carol parecia estranha. Carol, está tudo bem? Fernando perguntou preocupado. Sim, eu vou para o local que a senhorita Galia disse. Agora que você está acordado irei treinar. Carol disse forçando um sorriso, ela não queria que Fernando se preocupasse com ela. Antes que Fernando pudesse dizer algo ela se levantou e saiu pela porta. Fernando não sabia o que fazer nessa situação, ele não sabia o que estava deixando Carol estranha, mas ele tentaria conversar com ela depois. Bem, agora que você está melhor, irei levar esses três para um treinamento especial. Por enquanto você fica aqui e se recupera, amanhã Raul virá aqui falar a respeito do seu treinamento. Galia disse se levantando. Espera professora, você quer mesmo que eu fique nesse lugar? Fernando perguntou nervosamente. Eu já disse que essa mansão agora é sua, ela é grande o bastante, então seus membros de grupo podem ficar aqui por enquanto, tem mudas de roupa em cada quarto, apenas escolha o maior já que você é o dono do lugar e deixe os outros para eles. À noite os outros irão retornar, por hoje apenas recupere seu corpo. E vocês, vêm comigo. Galia disse apontando para Emily, Tom e Kelly. Depois de deixar essas palavras, Galia saiu com os outros, deixando Fernando sozinho naquele lugar gigante. O que eu faço agora? Fernando se perguntou, não é como se houvesse algum entretenimento nesse lugar e o que ele mais fazia era treinar, mas com seu corpo nesse estado era inviável fazer algum exercício. Foi então que Fernando se lembrou de algo. Status. Nome, Fernando Nóbrega. Idade, 18 anos. Status, recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível, 3. Atributos. Físico, 10. Inteligência, 10. Agilidade, 8. Magia, 7. Mana 41 a 70. Mana até o próximo nível, 3.996 4.000. Compatibilidade, nível 5. Fernando imediatamente se empolgou ao ver seus status pela pulseira de armazenamento. Depois de usar tanto mana na luta treino com Raul, seu atributo de magia estava a apenas 4 pontos de mana para passar de nível. Pela primeira vez desde que chegou a esse mundo seu atributo de magia iria melhorar. Sem hesitar Fernando convocou uma bola de fogo simples que consumia 5 pontos de mana, isso deveria ser suficiente para ele passar de nível, então rapidamente a apagou,
Agora que ele tinha um controle melhor, apagar a magia que ele próprio criou não era mais tão difícil. Agora que ele tinha usado os 5 pontos de mana, tecnicamente ele deveria ter passado para o próximo nível de magia, mas estranhamente ele não sentiu nada demais. Assim como Fernando estava duvidando se havia feito isso, ele sentiu sua visão nadar levemente, uma sensação revigorante passou por todo o seu corpo, ele sentiu os canais de mana que ele obteve ao se tornar um noviço transbordando, sua mente de repente ficou extremamente clara e revigorada, ele sentiu que algo em sua mente havia mudado. Algo que ele não conseguiu entender, sem aguentar mais ele resolveu checar suas mudanças. Status.